E aí, pessoal, muito beleza? Rafael na área de novo para mais um programa Conteúdo Ufológico. Hoje está um pouco diferente as coisas, está diferente aqui o cenário que eu estou utilizando. Temos aqui uma presença que é extremamente especial, né? E, inclusive, só para deixar um recado para vocês, o programa vai mudar um pouquinho o formato, né? Hoje está mudando somente o cenário, mas no próximo programa Conteúdo Ufológico, na verdade, o programa ele vai estar muito mais do que especial, com novos quadros. Para quem assistiu o nosso último programa Conteúdo Ufológico, vocês viram que a gente lançou o quadro Pergunte o que quiser, e o quadro ainda vai continuar acontecendo, mas teremos novos quadros, vem novidade por aí, né? Mas isso daí é tema para um outro vídeo. Seja muito bem-vindo a mais um programa Conteúdo Ufológico aqui na Prom TV. Vocês sabem, nosso programa é todas as quintas-feiras, às 19 horas. Então, se você já chegou, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, porque isso ajuda bastante. Vocês compartilhando esse vídeo quer dizer de que vocês gostaram e vocês dando essa reação de curtir também. Isso faz com que o canal, tanto da Prom TV quanto do meu programa, consiga alcançar um público maior. Isso quer dizer que você gosta desse conteúdo, tá bom? Então, conto com a sua ajuda, com a sua colaboração. E hoje, a gente está inaugurando aqui o nosso programa de entrevista, né, o Rafael Entrevista, e eu acho que não teria como eu não começar esse novo quadro não chamando essa pessoa que é extremamente especial, que é o Maurício Eloy, que é historiador também, que é conselheiro editorial da revista Alfa, né, que também é um grande amigo meu, e a gente vai falar aqui de ufologia, ele vai falar um pouquinho aí da pesquisa dele, a gente vai debater alguns temas muito mais do que importantes, né, da ufologia. A partir de agora, Maurício, cara, seja muito bem-vindo e é uma honra gigantesca estrear esse quadro com a sua presença. Olá, Rafael. Olá, pessoal do chat. Olá a todos que vêm acompanhando o programa do Rafael, conteúdo ufológico, né? É uma entrevista com conteúdo, viu? Parabéns pelos 3 episódios que já foi apresentado, é isso? 3 já, né? 4. 4 já, tá vendo? Tá, é que eu tô atrasado nos meus, viu? Parabéns, super legal. Acho que são temas pertinentes e como eu já te disse muitas vezes, você já está traçando como chama, um perfil seu, você está encontrando aos pouquinhos aí a sua maneira de fazer. Mas eu vejo que cada programa algo é inserido, algo é colocado, e eu acho que é por aí mesmo, até você chegar naquilo que você quer. Esses tipos de eventos na rede, ele é dessa maneira mesmo, igual o meu, eu peço até desculpa, eu peço licença para você. Gente, desculpa, o primeiro vídeo não foi culpa do Rafael, porque o Rafael é o produtor, editor, enfim, ele que cuida dessa parte toda de organizar. Mas eu vacilei mesmo em algumas coisas ali, essa coisa de falar próximo bloco, desculpa, isso não existe. E falar também, vocês vão ver no chat, lá no finalzinho, é uma coisa que também foi um erro clássico do primeiro vídeo. Agora, o segundo, Rafael, você ainda não viu ainda, mas está ótimo. O terceiro, vou gravar esse final de semana, também tá show. Então, assim, o Rafael me deu umas dicas, o outro amigo meu, Wagner Frota, que é um convidado meu também, que vai ser entrevistado, me deu umas dicas, e eu fui percebendo os meus tropeços, mas é aquilo que eu disse para algumas pessoas. Esse primeiro vídeo foi um piloto mesmo, uma espécie de piloto. Não, o conteúdo foi aquilo que eu quis passar. Olha, eu já roubando o nome do seu programa. Então, assim, eu estou feliz, estou satisfeito, sim, da maneira como que foi apresentado. E aos poucos vou melhorando, né? Bom, Rafael, vamos iniciar aí. O que você quer que a gente fale? Você quer que eu fale um pouco da minha formação, essas coisas? Não sei se isso é fundamental, se é importante ou não. Você que comanda. Legal. Vamos, então, iniciar novamente. Uma grande honra ter a sua presença. Inclusive, para quem não sabe,
O Maurício Eloy também tem um programa aqui na Cron TV, todas as quartas-feiras, também às 19 horas, que é o programa Nos Caminhos do Xamanismo. É um programa sensacional, fala de xamanismo, mas, na verdade, você não vai somente aprender sobre o xamanismo, você vai entender um pouco sobre a história da humanidade, a nossa origem, vai entender sobre história, sobre um pouquinho de arqueologia, de antropologia, porque, na verdade, tudo isso está envolvido. Então, galera, todas as quarta-feiras, às 19 horas, aqui na Cron TV. Não quer perder nenhum programa nosso? Seja nos Caminhos do Xamanismo ou então conteúdo ufológico, é só se inscrever no canal. Não custa nada, se inscreve, porque vale super a pena a Cron TV com conteúdos extremamente relevantes. Então, Maurício, conta um pouquinho aí brevemente da sua formação, em seguida um pouquinho de como que você entrou na ufologia, porque eu tenho certeza de quem está assistindo e ainda não conhece você, quer saber como foi que você iniciou na ufologia. Tá, vou falar muito rapidamente. A minha formação acadêmica, enfim, eu fiz artes visuais, linguagem cinematográfica e história da arte. Isso é a minha graduação. E eu, Rafael, fiz 2 mestrados em História da Arte e os 2, quando chegou próximo ao final, eu não terminei. Eu não tenho essas disciplinas fechadas, ou seja, eu não tenho diploma dessas disciplinas. Em termos, se eu quiser provar que eu fiz o mestrado na área de História da Arte, eu não tenho essa comprovação porque eu não os terminei, mas eu os fiz. Hã? Tá? Isso é um recadinho para um monte de gente aí. Eu fiz. Não terminei porque, enfim, percurso da vida, infelizmente, não deu. E o terceiro mestrado que eu também fiz até o final e não terminei, e não fui lá fazer a prova final, foi em metodologia através dos estudos da fenomenologia do Merleau-Ponty. Olha que interessante, né? Esse curso foi um dos cursos mais interessantes que eu já fiz, mas eu também não terminei, eu não peguei o diploma, ou seja, eu só tenho a graduação, mas isso não quer dizer muita coisa, não é? Porque o meu percurso enquanto intelectual, não que a gente não tenha que valorizar os estudos, eu sempre incentivo, eu sou professor, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, isso é uma coisa que eu sempre falo, Rafael, e a gente sempre conversa sobre isso. Existem pessoas que não têm formação, nem acadêmica como eu, e conhece assim, áreas que a gente fica super encantados de ver a pessoa falando e mostrando, enfim. Então, assim, José Alves é um exemplo disso, né, cara? o José Alves é um exemplo disso, né? Então, assim, logicamente que eu queria ter terminado esses 3 mestrados, mas infelizmente o percurso da vida, com os problemas que aconteceram, eu não consegui terminar. Mas eu os fiz. Então, aquilo que foi passado para mim, eu assimilei. E fora esses 3 quase mestrados, eu fiz mais de 40 cursos extracurriculares dentro das faculdades, na FAU, na USP, veio professores da Unicamp, enfim. Enfim, por que eu estou falando isso? Para mostrar também que eu me preparei de alguma maneira, né? Eu gosto desse território porque você tem contatos interessantes. Então, minha formação, para resumir, é mais ou menos essa. Eu, na realidade, assim, eu entro na ufologia de uma maneira ainda não entendendo o que era ufologia. Porque você sabe que eu não gosto desse termo. Eu acho o termo ufologia um termo, uma nomenclatura, um parecer muito reducionista. Porque ele diz respeito a um termo militar, né? Esse termo ele surge dentro do militar, dentro das Forças Armadas, principalmente das Forças Aéreas, né? Da aeronáutica. Isso. Enfim, então assim, eu vejo essa palavra complicada para a gente entender o fenômeno que a gente vai abordar. Então assim, esse fenômeno, que eu chamo de fenômeno aliens, não sou eu que vou atrás dele, Rafael. Não sou eu que vou como a maioria, né, fala, eu li o livro, não sei de quem, eu li o livro que tal e que me despertou. Eu não fui por aí, meu caminho foi outro. Eu vi uma nave aos 8 anos de idade, na zona leste de São Paulo, precisamente em Guaianazes, em 77, eu tinha 8 anos,
juntamente com meu tio, e era uma nave mesmo, não era luz, não estava distante de mim a quilômetros. Se ela tivesse a distância aparente, ou lembrando agora, né, lembrando nesses anos todos, deveria estar 1 ou 2 quilômetros acima da minha casa. Era um objeto quase que circular, não conseguia ver a cor, porque como era 11 da manhã, a luz do sol estava quase em cima da nossa cabeça, né? Então, assim, essa claridade, ela ofuscou um pouco. Eu sei que eu posso falar que ela tinha uma cor assepiada para mais escuro, sépia para mais escuro, mais para marrom. Mas eu não consegui ver detalhes, não consegui ver se tem janela, não consegui ver nada disso. Mas eu vi o objeto. Como 7 anos de idade, para uma criança ver um objeto como esse, não é tão diferente de uma borboleta, não é tão diferente de um ônibus cheio de luzes, ou não é diferente de um trem, se você nunca viu um trem, ou, por exemplo, como eu vi a primeira vez um metrô. Mas eu não gosto de dar esses exemplos que pode desqualificar um pouco a experiência, né? Mas eu estou falando isso porque a criança, para ela, nessa idade, não tem muita diferença, né? A não ser que ela tenha uma informação. E o meu tio passou uma informação. E eu perguntei para ele, porque eu sempre fui curioso, falei, tio, esse balão que está em cima da nossa casa? E ele olhou e falou, não, isso não é balão. Então, vale lembrar que eu morava em Guaianazes, em 77 ainda tinha cavalos que corriam pela rua, não tinha, a gente tinha casa a cada 300 metros, a gente não tinha asfalto, a gente não tinha energia elétrica, a gente não tinha água encanada, a gente não tinha esgoto, ou seja, nós éramos pessoas que tinham uma condição de vida bem difícil, e a gente não tinha nenhum meio de comunicação como televisão, e a única coisa que a gente tinha era um radinho de pilha que meu tio escutava o programa do tal do Zebétio, que faleceu há pouco tempo. E vez ou outra o Zebétio noticiava que aparelhos foram vistos no céu de São Paulo. E o meu tio chama o OVNI, vamos falar assim, ou aquela nave, eu chamo de nave, porque é uma nave, já não é mais OVNI, já não é mais UFO, porque eu reconheci ela, né? Então, assim, ele fala, não, é um aparelho, não vai cair, não é balão, não tem tocha, porque tinha muito balão na época, Rafael, muito. Eu falei, mas, eu até lembro da minha reação, mas serve para que isso? Eu só tenho medo que caia aqui. E eu estava com um cachorro meu primeiro cachorrinho. Então, assim, para resumir, o fenômeno, de uma certa maneira, se apresentou. Né? E nesse mesmo momento, não sei se foi nesse mesmo ano, mas nesse mesmo momento, próximo a esse evento, na realidade, houve um outro fenômeno. Numa noite, eu acordo, vale lembrar que eu não tinha luz, não tinha nada disso, né? Um ser tipo Grey mesmo, mas ele estava parado em cima do meu primo, que é um ano mais velho que eu, então ele tinha 9. E a luz do corpinho desse ser iluminava apenas meu primo, mas o quarto continuava um breu, uma escuridão total. Então, esses dois eventos se apresentam para mim, e aquilo era um alienígena. Eu só não vou afirmar se ele era de outra galáxia, se ele era de outro lugar do nosso universo. Porque um alienígena ele pode ser de qualquer lugar, até mesmo de dentro do nosso cérebro. Porque se você cria algo que não existe, ele passa a ser alienígena. Se você cria um ser dentro do seu cérebro, ele é alienígena. Então, acho que as pessoas precisam entender o conceito de alienígena, que também é muito reducionista, né? Agora, extraterrestre, tudo bem, né, Rafael? Extraterrestre é uma nomenclatura que diz respeito a um ser, a um possível ser que vive fora da Terra, ou extra o nosso sistema solar. Então, para resumir, que eu falo demais, a ufologia se apresenta, ou esse fenômeno alienígena, como eu gosto de chamar, se apresenta para mim. Por que eu lembro de tudo isso? Porque eu sempre tive, desde criança, uma mente lúcida, né? Sempre. E talvez o meu envolvimento com o xamanismo, mesmo não sabendo o que era xamanismo, me deu essa garantia. Porque as pessoas que têm uma ligação profunda, eu não vou, assim, eu não gosto de me colocar, e eu acho que talvez seria pretensioso de minha parte,
me colocar como um xamã, que muitas pessoas me veem assim. Pode ser que seja, né? Porque eu sempre respondo, se eu disser que sou um xamã, estarei mentindo. E se eu disser que não sou um xamã, também estarei mentindo. Então, assim, já, Rafael, naquele momento eu tinha uma estrutura cognitiva impressionantemente habilidosa, impressionantemente pela minha faixa etária e pela minha não acesso, entre aspas, à educação de uma forma mais, de uma forma melhor, vamos falar assim. Então, assim, quando quando eu desenhei, na verdade foi assim, Rafael, isso eu vou falar a primeira vez, quando eu desenhei isso no papel, quando eu desenhei essa nave, e me desenhei com um cachorrinho vendo a nave, tudo veio. E aí eu lembrei, só para não estender, quer dizer, estou estendendo, mas eu lembrei daquele pesquisador italiano, como que ele chama o italiano, o químico? O Corrado Malanga? O Corrado Malanga, e eu lembrei também das anotações, dos desenhos que o próprio David Jacobs recolhia. Quando eu desenhei, tudo veio. E quando eu desenhei, eu tinha 20 anos. Então, na realidade, eu sou convidado, de uma certa maneira, a participar de um fenômeno que, a meu ver, é um dos fenômenos mais extraordinários, um fenômeno antropológico, sociológico, né? Independente de qual direção que ele vai, de onde ele vem, para onde ele vai, ele é um fenômeno sociológico, como o próprio Jung vai nos alertar que ele é um fenômeno sociológico, antropológico e também psicológico. É por aí, Rafael, senão eu me estendo demais, você sabe. Me corta que eu falo. Porque sabe por quê? Desculpa, só uma coisa que é importante o povo saber. A hipnose, ela pode ser uma ferramenta que pode ajudar, mas ela é muito complicada e muito contraditória se ela não for bem usada. O desenho não, Rafael. Os psicólogos usam muito desenhos, os psiquiatras, em certos momentos, eles usam desenho. Eu uso muito desenho no processo, quando eu dava meus cursos de processo de criação. E o desenho, como ele tem uma ligação direta para o nosso sistema neurológico, de alguma maneira ele traz informações. Porque quando o abduzido, a gente sabe, quando o abduzido ele passa por esse processo de ser levado aquelas várias vezes por algum lugar, e esses possíveis aliens, parece que eles conseguem armazenar, eles não conseguem como chama, deixar de que essas pessoas tenham essas informações, está lá guardada. Então, existem maneiras de você resgatar isso. O próprio Mário Rangel falava, nós usamos a hipnose, eu uso a hipnose, mas eu uso outros meios. Então, o desenho é uma coisa interessante. O desenho ele é extremamente interessante, você falou, né, da questão da hipnose, e qualquer tipo de profissional realmente, né, que inclusive até que usa a hipnose, né, tem esse entendimento que justamente a hipnose serve para algumas coisas, mas na verdade não serve para absolutamente tudo, né? Ele tem algumas coisas que são positivas, mas ao mesmo tempo a hipnose ela também tem um potencial de criar falsas memórias, de criar fabulações, porque assim a gente está falando da mente, né? E a mente humana ela é algo que é extremamente complexo, ela é extremamente complexo. E nós mesmo sem utilização da hipnose, às vezes a gente cria falsas memórias na nossa cabeça e a gente acaba entendendo que aquilo aconteceu de verdade, mas na verdade não aconteceu. Às vezes foi alguma coisa que a gente pensou, alguma coisa que a gente sonhou, ou a gente cria uma falsa memória ali por algum motivo, né, através ali do longo dos anos, porque a gente perdeu aquela memória real de acordo com uma condição na época. Então, assim, a mente humana ela é algo que é extremamente complexo. Então, a hipnose ela não é um passe de mágica, igual muitas pessoas acham, de que o psicólogo ali, o hipnoterapeuta, vamos assim dizer, vamos utilizar esse termo, né, vai conseguir acessar a sua mente, vai pegar um dado da sua informação, como se fosse um HD, como se fosse um pendrive, a sua memória, vai tirar aquele resquício da informação que ele quer e vai ser aquilo a verdade absoluta, né? De forma alguma, né? É muito mais complexo que isso. Já que a gente acabou falando um pouco de ufologia e de como que você começou, então,
vamos falar um pouco ao longo da história, né? Algo que você tem extremo interesse e você vai acabar apresentando, né, também ao longo do seu programa Nos Caminhos do Xamanismo, é também a nossa espécie, a nossa origem. E eu gostaria de falar, te perguntar, na verdade, para você, a respeito da nossa origem, de como que ela se dá e qual é o nosso lugar dentro do cosmos. Tá. Se você me permite, eu lembrei de uma coisa, Rafael. Inclusive, como eu estava doente também nesse período, eu fiquei, não sei se as pessoas ficaram sabendo, há uma possibilidade de eu ter pego H1N1. Eu peguei uma gripe, eu não pego gripe há 15 anos ou mais. Então, eu fiquei de cama, foram 2 semanas terríveis e uma semana bem terrível. E nesse meio tempo, a gente perdeu um amigo, Rafael. E eu assim, na minha distração, no meu desejo também de me manter, eu esqueci de prestar a homenagem no Facebook, como sempre faço, e eu faço sempre porque a gente tem que fazer. E ele morava aqui próximo, que é o Cláudio Brasil. O Cláudio Brasil, infelizmente, super novo, 68 anos, se eu não me engano, ele foi acometido do Covid, ele não aguentou e veio a falecer. E eu peço desculpas porque eu sempre presto homenagem e você falando, eu lembrei agora dele, porque ele que vai assumir a metodologia do Mário Rangel de tentar desvelar ou entender as abduções, né? Tanto que ele falava mesmo de que a hipnose ela tem que ser usada de maneira responsável, mas a gente também tem que ter outros métodos. Então, assim, se você me permite, vamos dedicar então essa entrevista ao grande Cláudio Brasil, as minhas condolências, o meu abraço fraterno. Infelizmente, essa doença é terrível, e você sabe mais do que eu, né, Rafael? Então, Cláudio Brasil, obrigado por tudo, pelas mensagens que você sempre me mandava. Ele queria muito vir aqui, Rafael. Várias vezes ele, Maurício, eu preciso ir, eu preciso conversar com você, eu quero saber mais das suas ideias, vamos fazer alguma coisa junto. E ele queria vir. E foi pouco tempo mesmo, assim. Ele falou: olha, aqui tiver tudo sob controle, quando eu tiver vacinado eu vou aparecer aí. Eu falei: pode vir, a gente se encontra, eu te busco em algum lugar, porque ele mora aqui perto. Mas infelizmente não deu tempo. Então, vamos dedicar a ele. Com certeza, mais do que merecido e mais do que dedicado o nosso programa de hoje, conteúdo ufológico, ao Cláudio Brasil, né, que infelizmente foi acometido por essa doença que está aí, e assim, a gente precisa se cuidar. Mesmo vacinado, eu, por exemplo, graças a Deus eu já estou com as 2 doses, mas mesmo assim eu não estou saindo de casa, né, estou tomando o máximo de cuidado possível, e é assim que a gente tem que seguir, né, a gente tem que seguir com todos os cuidados, né, inclusive eu vejo aí muito discurso bem torto, né, essa que é a palavra, com relação ao momento atual que a gente está vivendo, e, gente, do coração, levem a sério. E eu falo isso do fundo do meu coração, já que a gente tá falando disso. Para quem não sabe, eu perdi a minha mãe, eu perdi meu irmão, tá? Por conta dessa doença. E eu tive, tá? Essa doença, e eu não sei como que tá o meu pulmão, por exemplo, agora, tá? Então, assim, que eu vou fazer os exames ainda. Então, assim, se cuidem mesmo, porque, assim, se eu me cuidando, se a minha família se cuidando, aconteceu isso, imagine se a gente não se cuidar, né? Mas, né, fica aí as nossas homenagens ao Cláudio Brasil e vamos falar de coisa boa agora novamente. Então, o que você acha com respeito às nossas origens e qual que seria o nosso lugar no cosmos e aonde que se insere, né, essa trajetória nossa até essa ideia, né, do possível contato com seres extraterrestres, né, ou com esse fenômeno alien, né? Eu acho que tudo tem a ver, né, de como que essa espécie sensacional que nós fazemos parte conseguiu chegar a um entendimento maior dessa proporção, da consciência, desse conhecimento que nós temos ao longo da história, né? Qual que é o nosso lugar no cosmos a partir da nossa origem? Isso. Olha, é um tema longo aí, então se eu me estender, pode me cortar mesmo, Rafael, você sabe que eu me prolongo assim.
Eu vou começar comentando uma coisa que eu li esses dias que eu achei extremamente absurda. Mas antes disso, eu vou colocar uma frase. A ignorância, seja em qualquer medida, sobre qualquer aspecto e qualquer situação, ela não é virtude e nunca será. E essa ignorância, ela está presente muito, Rafael, muito, infelizmente, no que eu vejo do que o pessoal fala de divulgação ufológica. Então, quando alguém divulga de que um tal coronel, um tal militar, que a gente não sabe o nome direito, ou que a gente até sabe, mas que parece que ele não, enfim, e que ele tem em mãos uma documentação que prova de que existiu na Terra uma espécie que somos nós, chamados de Homo sapiens, que viveu 780 mil anos, me desculpe, isso é de uma grande irresponsabilidade. O Homo sapiens, ele tem 200 mil anos. Não existe Homo sapiens, não existe. Não tem nada que prove isso. Se você estuda, de fato, antropologia, como eu estudo, só para você ter uma ideia, Rafael, infelizmente eu não leio inglês, mas eu leio espanhol. Então eu tenho aqui, só na parte da minha biblioteca, sobre a espécie Homo sapiens, acho que 20 livros. Só Homo sapiens, ou mais. Sobre evolução, uns 40 livros, sobre evolução. Sobre o Neandertais, uns 10 livros. Né? Eu tenho esse pequeno livro aqui, que ele, ao mesmo tempo que ele é ilustrativo, isso aqui é um tratado escrito por uma jovem paleontóloga, bióloga e paleontóloga, e ela traça o caminho de todos, desde os símios lá atrás até os hominíneos. O que é hominíneo? É a nominação correta para nós hoje, os hominíneos, tá? Então, assim, Homo sapiens, existimos aproximadamente 200 mil anos. Neandertais, existiram por 500 mil anos. Aquele que nos deu origem, que é o Homo heidelbergensis, eu posso mostrar a imagem aqui, ele aparece na Terra e viveu em torno de 600 mil anos. Ou seja, como pode alguém falar que existe uma documentação de que prova que nós, Homo sapiens, né, existimos há 780 mil anos, sendo que nem a nossa matriz, vamos falar assim, aquele que nos deu origem não existia. Então isso aí é uma falta, isso é uma fake news. Né? A fake news já existia antes da internet. E a gente sabe disso. Né? Quando eu vou falar, porque eu tenho o direito de colocar o meu posicionamento, quando o Eric von Däniken afirma que os deuses eram astronautas, ele está afirmando uma coisa que não é verdade. Né? Os deuses são deuses e os alienígenas são alienígenas. Né? Então, essa ideia que ele coloca causa uma confusão. Qual a importância ali na questão dele é que ele abre um debate. Aí, bacana. Aí ele tem nosso reconhecimento e eu reconheço essa importância dele. Mas essa questão que ele coloca para a gente, nessa pergunta, né? Na realidade, há uma pergunta, eram os deuses astronautas, mas o discurso dele é uma afirmativa. Né? Não é uma pergunta. Se você pega o discurso dele, do pessoal que segue esse pensamento, é sempre uma afirmativa. Não existe nenhuma possibilidade biológica, Rafael, de alguma espécie alienígena ter nos criado. Pelo menos essa espécie. Essa aqui. Não sei se existiu outra que eles poderiam ter criado. Até mais ou menos 35 mil anos, existiam na Terra 5 espécies de humanos. 5. Né? Entre essas 5, 2 ficaram um pouco mais. Né? Uma delas foram os Neandertais, que desaparecem em torno de 15, 10 mil anos. E a última que está presente, por enquanto, é a nossa, os Homo sapiens. Então, assim, as nossas origens parte desse animalzinho aqui, ó. É o que o pessoal não estuda. Você vai ver que é interessante que estão os lemurianos que lembram uma raposinha. Desculpa aqui, gente, eu não marquei, mas é interessante mostrar, Rafael, porque esse pequeno serzinho aqui, que era bem pequenininho, vai dar origem a todos esses símios, chegou, a todos esses símios e a nossa linhagem, né? É difícil falar, por exemplo, humanidade somos nós, tá? Humanidade é quando a gente dá significado às coisas, a gente se torna humanos. Agora, espécime, será? Porque hoje é muito difícil a gente categorizar isso, tá?
Olha só, o primeiro ser que deu origem a tudo isso, não sei se dá para ver, é abaixo ou não? Eu não estou vendo nada. Coloca só um pouquinho mais para baixo. Pronto, tá ótimo. Tá Excelente. vendo? Dá Esse para ser ver. é um lemure. Sim. Tudo começa desse lemure para surgir os primatas. Eu não vou dar aula aqui de evolução porque não vai dar tempo, mas enfim. Então, assim, para a gente ter uma ideia, os achados arqueológicos ou a dinâmica da arqueologia, ela consegue ter um determinado profundidade no solo, Rafael. Então, assim, provavelmente vai ser muito difícil a gente achar alguma coisa que foge disso, que fuja disso. Então, assim, então, nós temos como parâmetro hoje Homo sapiens 200 mil anos, Neandertais com certeza 500 mil anos, tá? E por algum motivo, aí entra uma questão que alguns da teoria do tal dos antigos astronautas, que é uma terminologia que também acho muito complicada, defende de que ali se deu, mas é muito confuso isso, ali se deu então uma inseminação artificial. Eu não vejo dessa maneira. Pode ter acontecido, talvez, Rafael, de que houve, talvez, uma dinâmica panspermia, né, da panspermia. Pode ser, de que é um meteoro ou alguma. Mas isso com a vida inteira, com toda a dinâmica biológica do planeta, não só com a espécie humana, porque, como eu disse, nós conhecemos 5, mas lá atrás existiram outras. Você tem lá atrás o Homo erectus, você tem lá atrás o Homo habilis, você tem lá atrás o Australopithecus, que era o mais antigo que todos, e vários outros que vêm nessa estrutura, tá? Então, é muito complexo a gente falar em 10 minutinhos sobre evolução humana. Então, assim, o que é importante a gente falar para chegar no cosmos? A espécie humana, ela se adapta nas suas realidades, né? E se a gente for ver, é só a gente pegar a dinâmica das culturas. O japonês, o chinês, né? Eles têm um comportamento, eles têm uma estrutura, eles têm uma forma de ver o mundo, uma forma de pensar, uma forma de se vestir, uma forma de se apresentar diferente da nossa. Então, eles se adaptaram a isso, não é? Eles se adaptaram. Eles ficam encantados com coisas que eles desconhecem da gente. Então, assim, por que eu estou falando isso? Qualquer situação, seja ela uma situação de perigo, ou seja ela numa situação que vai nos beneficiar, esse ser humano, em algum momento ali na sua dinâmica sociológica, psicológica, histórica, enfim, ele vai tentar lidar com isso. Um exemplo, se aqui, de repente, fica evidente de que alienígenas, amanhã, às 11 da manhã, bem no meu programa, que vai ser, que eu vou ser entrevistado pela Lucimara Paris, decidem falar, estamos aqui, lógico que eles vão parar de assistir, todo mundo vai parar de assistir o programa que estou sendo entrevistado para ver aquele fenômeno. É muito difícil a gente falar a reação de como vai ser. Eu sei que eu vou ficar extremamente encantado, não importa se eles estão vindo para arrastar tudo, para não, para sim, enfim, que isso é outra discussão. De qualquer maneira, vai mexer com o nosso emocional, vai mexer. Isso acontece nos primeiros segundos, nos primeiros minutos, até a gente perceber o que vai acontecer. A gente tem que esperar o que eles vão, qual que vai ser a reação deles. Essa coisa de que somos seres bélicos, gente, estudem história, estudem antropologia, estudem psicologia. Você pode juntar a psicologia com a antropologia. Estudem essas áreas para vocês entenderem. Essa coisa de falar que nós somos agressivos, não existe isso, meu Deus do céu. Deixa eu até pegar aqui, Rafael. Acho que você vai pegar até, inclusive, um livro de um estudo, né, de um pesquisador, acho que é norte-americano, esqueci o nome dele, tá aqui, mas que, inclusive, eu apresentei, acho que foi no meu primeiro episódio Isso. do programa Conteúdo Ufológico. Se É você o conseguir Pinker. achar, isso, Deixa é eu o pegar Pinker. aqui, eu vou pegar rapidinho, que eu acho que é importante mostrar, porque assim, esse estudo é um estudo que levou 25 anos, ele vem nos mostrando, isso é ciência, gente, isso é ciência, apresentado para seus pares, e depois ele vai publicar no livro, porque o mundo tem que saber como que ele chegou nessa pesquisa. É o Steven Pinker, Steve Pinker, são os anjos Os Anjos bons Bons da Nossa Natureza. da nossa natureza. Ele usa Isso, a eu vou colocar o natureza. livro, eu vou colocar a imagem do livro e do Steven Pinker aí na tela, né? Você vai conseguir ver, Tá? mas é justamente dele que a gente está falando.
E não é só ele, você tem outros estudiosos que vão em outros campos, na neurociência, da ecologia, tá? Então, assim, existe um discurso nas redes sociais de que nós não estamos preparados para receber os tais alienígenas. Isso é uma arrogância também. Lógico que o homem, a um certo momento da história, ele pensou ter sido o único, mas isso não quer dizer que ele é arrogante. Ele tinha nas mãos uma ciência que achava e que mostrava para ele que nós seríamos os únicos. Hoje, se você for falar com alguns cientistas, eles falam, olha, a possibilidade de ter alguma coisa inteligente fora do nosso sistema solar pode ser possível. Eu não posso falar que não. Quando você tem um cientista que não é conservador, você consegue ter esse diálogo com ele. Eu converso com um monte de gente, Rafael, de cientistas e não cientistas, sabe? Assim, porque esse discurso já está batido, gente. Eu acho que vocês têm que amadurecer essa coisa de falar que nós estamos preparados para isso. Tudo vai de encontro de uma ação para outra, né? E nós idealizamos, Rafael, a ideia alienígena. Nós demos uma configuração para vários tipos que antigamente não existiam, porque aparece um que é o Grey, e depois, nos anos 80, 90, eu já dei palestra sobre isso, você é configurado no nosso imaginário tipos de alienígenas que parecem conosco. Isso é uma coisa que nós imaginamos, veio do nosso imaginário. Então, a própria observação do Jacques Vallée está super correta, eles mexem com o nosso imaginário, se forem de fato os alienígenas que estão fazendo isso, né? Logicamente, para responder essa sua questão, se não me prolongo, então nós temos origem no planeta Terra, e com certeza a ciência, a filosofia e outras áreas do saber fala, o homem vai sim colonizar e vai trafegar a lugares desconhecidos do universo. Esse é o nosso caminho, nós não vamos ficar para sempre aqui. E já está acontecendo de certa maneira, né? Quando você pega esses carros que lembram drones, Rafael, você tem 26 ou 28? 28. 28, ó, 2 anos já faz diferença. Cara, lá atrás, a gente imaginava isso no cinema. Hoje tem carro que voa, camarada. Hoje tem milionário pegando seu dinheiro, gastando em foguete, indo para o espaço para se exibir para o povo e falar, olha, também estou no espaço, beleza. Então vai chegar uma hora e que a gente vai, de fato, deixar esse território que a gente construiu, né? E eu falo com toda certeza de que nós construímos muito mais coisas que nos beneficia até hoje do que as coisas que nos destroem. Porque quando a gente fala do sistema ecológico, quem está destruindo tudo isso são as grandes corporações. As pessoas, de uma forma geral, não querem destruir o planeta. Eu sei porque eu já fiz pesquisa sobre isso. Então, assim, nascemos aqui, aparecemos aqui, biologicamente nós somos da Terra. Somos seres adaptáveis. Podemos ter um embate com essas representações não humanas? Podemos, mas também não podemos. Isso vai de como vai proceder esse encaminhamento, né? Porque se a gente falar de xamanismo, Rafael, os xamãs já têm contato com seres não humanos há milhares de anos. Se são alienígenas, não sei. Mas eles vão para realidades não humanas. Isso a própria antropologia admite. E quando a gente fala dos espíritos, que não é o mesmo espírito que se apresenta na filosofia espírita, é outra coisa, a gente pode chamar que esses espíritos que os alienígenas eles acessam, vai de encontro, eles também são alienígenas. Só a gente pode não falar que são extraterrestres, mas são alienígenas. Então esse é o nosso caminho. A gente se estabelece aqui por um tempo, não sei por quanto tempo que vamos ficar no planeta Terra, mas à medida que a gente tiver tecnologia para voar, porque nós somos aventureiros, o ser A humano nossa ele é história mostra curioso. isso. É lógico, A gente não estava aqui. não é? E a gente pode dar exemplos no próprio esporte, já que a gente está no tempo de Olimpíadas, quando você quer escalar uma montanha, as pessoas não entendem por que a pessoa faz isso. Cara, é uma coisa tão fantástica quando a pessoa consegue, de uma maneira, brilhantemente, com todo o seu esforço, subir no mais alto morro do planeta. Isso é de uma grandeza, porque você ali conseguiu um diálogo tão forte com aquela representação da natureza, que é uma rocha que está ali há milhares de anos. Então é isso. O nosso caminho é voar. Voar para outros lugares. E digo mais, a gente vai conseguir também
voar através de mecanismos para outras realidades, para outros momentos paralelos, não só para outros planos de uma maneira física ou de uma nave tecnológica. Eu acredito, Rafael, que a gente vai ter algum tipo de mecanismo que faça a gente voar, que faça a gente teletransportar de alguma maneira, igual o Stargate, que eu adoro. É isso. Legal, sensacional. Vou fazer mais uma pergunta para o Maurício, mas antes de eu fazer a pergunta para o Maurício, eu queria falar sobre os nossos apoiadores, sobre os nossos patrocinadores, tá bom, pessoal? Lembrando para você que o programa Conteúdo Ufológico, ele também é um oferecimento da revista Alfa, na qual eu orgulhosamente sou editor-chefe, e o Maurício é o conselheiro editorial também, orgulhosamente, tenho um grande prazer de ter ele aí na revista Alfa. E vai aparecer aí também na sua tela as nossas redes sociais, vai aparecer também o nosso site, lembrando que a revista Alfa é uma revista digital e gratuita, tá? O nosso site é www.revistalfaufologia.com.br, está aparecendo aí na tela também o nosso site. Lá no nosso site tem a opção que é Nossas Edições, lá você vai ter acesso a todas as edições já lançadas pela revista Alfa. Todas as edições são em português, no entanto, em breve a gente vai ter uma revista em inglês e também em espanhol, para justamente a gente conseguir expandir ainda mais o conhecimento e uma ufologia com qualidade, ok? Então, conheçam a revista Alfa, também na descrição aqui do vídeo vou colocar também alguns links para você ter acesso. Você pode ler ela através do formato do Jumag ou então em PDF. Revista Alfa, a sua revista ufológica. Além da revista Alfa, um outro apoiador do nosso canal é a revista Phenomena Magazine. Tem a Phenomena Magazine, que é lá da Inglaterra, tem a Phenomena Magazine, que também é em espanhol, inclusive, né, recentemente o Maurício Eloy teve um artigo dele, né, sendo capa da revista da Phenomena Magazine, parabéns aí para o Maurício. Também nessa edição teve uma entrevista que eu fiz com o Felipe Mental, e a Phenomena Magazine também patrocina o nosso programa, que é extremamente muito bem conduzida pelo Dário Alberto Fernandes. O sistema deles é basicamente bem parecido com o da revista Alfa, está aparecendo aí na sua tela o site da Phenomena Magazine. As edições deles também são gratuitas, também é digital, você baixa em PDF, você lê, tá? Para quem tem facilidade aí com espanhol, é uma revista que é sensacional, sempre falo que a Phenomena Magazine é muito a cara da Cron TV, porque fala não somente de ufologia, fala de paranormalidade, fala de alguns temas também dentro da espiritualidade, então é bem diverso, acho que vocês vão gostar muito. Então, gostaria de agradecer a revista Alfa, a Phenomena Magazine, dar um abraço especial para o Dário Alberto Fernandes, que assiste bastante, né, os nossos programas, está sempre aí antenado, e gostaria também de fazer um convite para você, para participar do sorteio dessa história em quadrinho, dessa HQ, muito mais que especial, que é Anunnaki, Os Senhores da Eternidade, que é uma revista que foi escrita também pela Vanted. A gente está fazendo um sorteio lá na página da revista Alfa, vou deixar na descrição do vídeo o link para o sorteio, tem algumas regrinhas lá, que é extremamente simples, de curtir a postagem, de compartilhar, de marcar no Instagram. Inclusive, esse sorteio eu vou prorrogar a data e espero que você participe, espero muito que você ganhe, né, essa revista que é extremamente sensacional, tá bom? Então, esses são os nossos patrocinadores. Vamos voltar agora para a entrevista. Vou fazer uma última perguntinha para o Maurício. Ele quer falar alguma coisa? Pode falar, Primeiramente, eu quero agradecer o Dário em público, cara. O cara é tão gente boa, Rafael, o Dário Alberto Fernandes. Dário, cara, show de bola. Quando eu tinha 15 anos, eu tive uma banda, eu vi que você curte aí uma música e tal, e você me fez recordar isso. Eu quero agradecer de coração aí pela oportunidade, graças ao Rafael, que apresentou meu artigo a essa revista. Sua revista eu acho muito interessante, ela tem um volume de páginas incrível, porque o que ela chama atenção, Rafael, a revista do Dário, é que ela faz a gente trafegar de uma maneira quase que psicodélica, porque é a maneira como ele compõe a própria revista,
né? E os artigos tão variados de assuntos que aparentemente não tem nada a ver, mas eles se conversam ali, e quando você começa a sair de um artigo e vai para o outro, é como se você estivesse numa viagem. É muito legal. Dário, obrigado de coração, obrigado mesmo. Outros artigos virão aí, eu agradeço de coração também ao Rafael. E antes de você me perguntar, eu tenho que mostrar um livro muito importante sobre aquilo que eu falei agora há pouco, que é esse livro aqui, que é um clássico, é um livro que é usado em muitas universidades, e olha só, deu para ver, Rafael? Habilidade humana, dá para ver sim. Tá vendo? E olha só o subtítulo, que é muito fundamental e tem tudo a ver com o entendimento da nossa espécie. A adaptabilidade humana, uma introdução à antropologia ecológica, tá? Só para fechar, como pode alguém querer saber de algo invisível, não humano, se não sabe sobre a nossa própria espécie? Então, nós temos que ter um embasamento sobre a nossa espécie, Rafael, para entender essa agora, né? Entender as outras que já se foram. Se a gente não entende, até mesmo biologicamente, e de outras áreas, com certeza, como que a gente vai entender uma espécie que a gente desconhece? Então, o que acontece, isso eu quero até escrever um artigo sobre isso, se humaniza o alienígena, se humaniza. E uma coisa que acontece, para que esse ser seja humanizado, ele é, no discurso das pessoas, de uma forma geral, superior a nós. E isso, quando você estuda antropologia e todas as outras áreas, como que eu posso falar que uma tribo Yanomami é inferior a mim? Eu não posso. Eu não posso falar que o Rafael, por ter 28 anos, é inferior a mim. Eu não posso. Eu não posso falar que um alienígena, por vir por uma nave super tecnológica, encantadoramente tecnológica, é superior a mim. Ele pode ter, sim, avanços tecnológicos, até em outras estruturas. Então, existe aí erros de discurso, de entendimento. Isso é falta de estudo, gente. Isso é falta de compreensão. Então, assim, temos que ter base. Quando você tem base, Rafael, para o entendimento da nossa espécie, você pode, sim, logicamente, tentar entender o que seria essa não espécie humana, né? E não humanizá-la. Por isso que eu me concentro, e essa é uma opção minha, na figura do Gray. Apesar de ele ter uma estrutura parecida com a nossa, 2 braços, 2 pernas, ele tem algo que é muito, ele tem algumas questões muito distantes do que nós somos. Então, assim, essa é a minha observação. A gente tem que conhecer sobre nós. Eu estudo a figura humana, a espécie humana, ou as espécies humanas, mais ligados ao Homo sapiens e ao Neandertais, há 30 anos. Né? Eu só não estou atrelado numa academia, mas eu converso com você direto e sempre falo, e eu estou sempre antenado. Para você ter uma ideia, só para fechar o assunto, Rafael, esse livro aqui é um dos maiores antropólogos e biólogos do mundo. E ele conseguiu provar que parece que o nosso impulso criativo lá atrás se deu na África, e depois ele tem um segundo impulso, que foi o maior, que é na Europa, né? E muitas pessoas desconhecem. Não existiram neandertais na África, gente, nem na Austrália, nem no Brasil. Estudem. Os neandertais só existiram na Europa e parte da Ásia. Né? Nós Homo sapiens, a gente migrou, a gente sai da África e vai para a Europa, e depois se espalha pelo mundo, Estreito de Bering, depois ele desce para a Austrália. É isso aí, Rafael, desculpa, porque tem que falar essas coisas para a gente poder colocar as coisas de maneira bacana, né? Tem que falar para situar, e assim, todas as informações que você está apresentando, ou que então que eu apresente, que eu já apresentei, na verdade, nos programas anteriores, ou que eu venho apresentar nos seguintes, tudo tem uma base, né? Basicamente, tudo tem uma base que é uma base científica, né? Tudo isso daqui que o Maurício demonstrou, tudo isso daqui é ciência, porque assim, vão ter pessoas que podem vir aqui discordar do que ele está dizendo, muito baseado numa ideia criacionista, mas assim, do que a gente está apresentando aqui é ciência, a gente está falando sobre evolução, tudo isso daqui é evidenciado, cada vez mais existem muitas mais evidências
sobre a teoria da evolução humana, né? Tem algumas coisas do Darwin, né, que inclusive a própria ciência acaba rebatendo, mas a ideia central da evolução humana, ela é extremamente verdadeira, e todas as semanas, para quem lê de fato os artigos científicos, todas as semanas há novos estudos. Se você lê bastante aí, tanto a revista quanto o site da Scientific American, da Nature, você vai sempre, ou até outras páginas aí que tenha ali partes que falam sobre ciência, você vai ver que é real, semanalmente tem novos estudos que comprovam e confirmam a evolução humana e a evolução das espécies, tá bom? Para fechar o programa, Maurício, eu vou fazer uma pergunta para você, aí você vai ter no máximo aí 5 minutinhos para poder responder, sobre a ufologia brasileira atual, tá? Eu vou falar sobre a ufologia brasileira, se você também quiser pegar um contexto aí também da ufologia aí fora, você fica à vontade, mas eu quero, assim, pelo menos eu tenho um entendimento de que a ufologia, ela tá perdendo um pouco da credibilidade. Eu faço isso a um comparativo com a ufologia de anos atrás, década de 70, da década de 80, até a década de 90 aí mais ou menos, ou início dos anos 2000, ainda tinha aí uma certa ufologia, mas com o tempo acho que está perdendo um pouquinho da credibilidade. Em suma, qual o caminho que a gente deve seguir para conseguir voltar a gente ter essa credibilidade e fazer uma ufologia bem forte, que é o que a ufologia brasileira merece? Eu penso o seguinte, olha, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas muito interessantes no meio da ufologia, porque assim, primeiro a gente tem que entender, a ufologia é um fenômeno. Não falo essa palavra, a gente tem que separar o objeto semântico, palavra é uma coisa, não que eu não dou valor à etimologia ou à realidade da representação da palavra. No caso da ufologia é muito complexo. O fenômeno aliens, ou fenômeno alien, Rafael, eu entendo que ele é presente, porque eu tenho como testemunha diante do próprio fenômeno a minha relação com ele, né? Ou ele comigo, sei lá. Eu já vi 5 naves nítidas, não vi UFO, nem aquela nomenclatura que os Estados Unidos inventou hoje, lá, sei lá o que, como que chama aquilo lá. O Então, AP. assim, mas enfim, isso tem um porquê, eu já te falei porquê, né? A gente conversou sobre isso. Então, assim, o fenômeno, ele é uma realidade. Só para você ter uma ideia, para chegar aqui onde você perguntou, tá? Eu entendo que num passado remoto, talvez a gente não pode afirmar, se houve uma presença física, Rafael, foi nas grandes civilizações. Índia, não foram em todas, Índia, Tibete, Egito e por aí vai. Depois, não sei. Se houve, tá? Se houve fisicamente. Agora, não fisicamente, a gente tem sim registros através do uso do cogumelo, de substâncias psicodélicas, que é usada para o transe xamânico, eles tiveram essa representação de contato, que não deixa de ser um contato, e foram então registrar nas paredes, tá? Então, assim, o que acontece com a ufologia atualmente? Primeiro que eu percebo que há um desgaste de uma forma geral, porque aquele encantamento, aquele romantismo que era legal, esvaziou. Nos anos 90, praticamente, Rafael, quase todos os anos 90, eu fazia pesquisa de campo. E é muito louco, porque assim, aqui no Brasil, a gente que tem experiência lá fora, você que tem um contato com um monte de gente lá fora, e você já falou isso tem no seu programa, existe um comportamento muito diferente do estrangeiro com relação à aproximação no entendimento desse tema, desse fenômeno, na relação mesmo de troca, né? E aqui não tem no Brasil essa troca, né? Existe, assim, grupos... Vamos dizer assim, o networking, né? Essa relação, né? E eu percebo que eles usam algumas metodologias. Por exemplo, eu percebo que existem alguns grupos agora que se desmembravam de um grupo maior e se transformam em grupos arrogantes. Agora eu sou grande que vou falar... Cara, meu conhecimento, ele não é assim, Rafael. O conhecimento, ele é a base de troca, ele é a base de encantamento. Não existe
Não existe quando uma pessoa chega e começa a falar, não estou aqui para agradar ninguém, nem para convencer, convencer ninguém com nada. Gente, isso é arrogância. Pô, estou aqui sim para tentar junto com vocês, tentar elucidar, pensar juntos. O que é isso? Como pode 5% da população americana serem abduzida nos anos 90? O que levou... E outra coisa que acontece na ufologia brasileira, eu não vejo assim... nós tivemos grandes pesquisadores. Sim, tivemos, com certeza. Eu não vou ficar citando um monte de nome aqui, porque eu posso esquecer algum e ser desonesto com ele. Eu conheci alguns deles, Rafael. E era um posicionamento diferente, ao ponto de, quando você trazia uma novidade, a pessoa te chamar e falar, cara, que bacana isso, traz, vamos colocar numa palestra, vamos... Hoje não acontece isso. As pessoas ficam com medo de você. Ao ponto também de querer, muitas vezes, te convencer de uma outra maneira. Não. Eles querem tirar a sua originalidade, porque, assim, eu, pelo menos, você, Suenaga e alguns outros poucos, a gente sai um pouco da casca do ovo, de dentro do ovo. A gente sai, cara. Porque, assim, eu percebo que falta por exemplo, ninguém pega assim, por que estudar a abdução pelo um olhar fora dessa questão só psicológica? E eu não vejo ninguém contundente nessa área, mesmo na área psicológica, porque há uma confusão sincretista aí, né? Há uma confusão onde pessoas que são da linha, entre aspas, do espírita, nada contra o espiritismo de forma alguma, e que leva essa ideia da abdução como uma revelação, como um novo éon. O Jung ia ficar maluco e pesquisar essas pessoas, o próprio Freud. Que éon, gente? Uma pessoa que é tirada da força da sua casa, que éon que é esse? Então, assim, o que falta, eu acho que é um profissionalismo maior. Que quando eu falo profissionalismo, não é uma pessoa... Porque, assim, Rafael, não existe mestrado em ufologia. Não existe formação de ufólogo. Por isso que eu nunca me denominei ufólogo. Eu sou uma pessoa que estou envolvido com um fenômeno de várias maneiras, seja ele pesquisador, seja ele intelectualmente, seja ele de uma maneira mesmo que a gente pode falar casuístico, eu estou envolvido. Quantos por cento dos ufólogos, eu pergunto para você, Rafael, já viram alguma coisa no céu? De uma maneira contundente, não luzinha que fica piscando. Quantos, Rafael? Quantos por cento? Eu te falo. Eu te falo, 99%. De todos os congressos que eu fui, onde participavam ufólogos e tal, todos ali presentes, vários deles nunca viram nada. Não que eles não que há uma necessidade de ver algo para você falar dele, não é isso que eu estou falando. E eu percebo que quando eu falo, os ufólogos são mais céticos do que os cientistas. Rafael, eu dei várias palestras dentro de universidade. Eu fui dar palestra na Universidade Interior de São Paulo, eu já dei palestra dentro da USP, eu já dei palestra em colégio. E os professores encantados, porque aquilo que você falou que é importante, eu trago a referência. Como eu não tenho a referência não humana, eu não tenho como mostrar um alienígena aqui. O que eu tenho que fazer? Tentar entender o fenômeno que está acontecendo. Qual que é um dos fenômenos? A aparição de objetos é um fenômeno. Por que eles aparecem? Eu não vejo nem estudo falando sobre isso. Por que aparece isso? Não é por causa de guerra, não é por causa de nada disso, gente. Não é por causa de arma, nada. Porque nós sabemos, quem estuda cultura do armamento, quando eu falo armamento bélico militar de guerra, não vamos usar bomba atômica. Isso está abolido na face da Terra. A metodologia hoje é outra. Né? Eu não vou entrar em detalhes aqui porque é muito complexo. É outra maneira de se guerrear. E as guerras que acontecem atualmente, você sabe que tem propósitos capital, dinheiro. Dinheiro. Então, assim, eu percebo que falta, de fato, por isso que eu acho muito brilhante a pesquisa desses estrangeiros. Nossa, a sua revista já publicou matérias interessantíssimas, aquela que eu sempre... Eu esqueço o nome das pessoas, tá, gente? Aquele antropólogo que fez aquele estudo científico... O Michael Paul Masters. O Paul Masters, onde ele coloca pra gente a possibilidade que o tal do Gray,
Ele coloca a possibilidade, ele não afirma que é, gente, né? Como o pessoal fala, não, os Anunnaki nos criou. É verdade. Verdade o quê, gente? E será que existiram os tal dos Anunnakis? A gente não sabe. Isso aí veio de uma imaginação, né? Enfim, eles podem existir numa outra realidade. E ele traz para a gente, o Paul Master, né? Ele traz para a gente uma possibilidade, e é baseado em estudos científicos da anatomia humana, e isso já foi mostrado em alguns documentários que eu já vi, de que essa transformação anatômica pode chegar naquele indivíduo como é o Gray. Interessante, né? Então o que falta é mergulhar nos detalhes do fenômeno. Por que, olha só que interessante, por que a maioria das pessoas abduzidas eram do interior? Não era porque elas só eram afastadas da grande cidade, Rafael. Não era. Tem um porquê aí. Essas pessoas, elas não tinham, principalmente nos anos 70, 50, 60, 70, e o movimento das abduções mudou muito, eram pessoas que não tinham a realidade da mídia. Não tinha, cara. Não tinha. E outras são pessoas, de uma forma geral, e não sou eu que estou falando, Byron Rangel falou isso, David Jacobs falou isso, Bud Hopkins falou isso, o próprio John Nemec admitiu, e outros pesquisadores, de que pessoas abduzidas, na maioria delas, são fáceis de serem manipuladas. Por que não abduzir uma monja Cohen? Por que não? Abduzir uma monja Cohen, que é uma sábia, uma pessoa sábia, ou um filósofo importante aí da nossa atualidade. Não, são pessoas, por mais que ela tenha uma função desde de um empresário até mesmo um historiador, mas se você for ver, são pessoas que têm, vamos falar assim, para a gente não ser injusto aqui, que ao entender da psicologia, da dinâmica da abdução, são pessoas que, na maioria das vezes, são fáceis de serem levadas e são fáceis de serem convencidas. Entende? Então, o que falta é isso. Mas uma coisa acontece que é interessante, Rafael. Existe um movimento acadêmico muito tímido ainda, de algumas pessoas não ufólogas nos trazendo levantamentos muito interessantes sobre esse assunto, sobre esse tema da própria ufologia, porque antigamente era só no âmbito da psicologia, não, no âmbito da sociologia, no âmbito da antropologia, no âmbito da própria ciência. Então eu vejo assim, todo mundo fala, Marcelo, há uma desunião muito grande, há aí um balé de eu sei, e a verdade é essa. Então, assim, há uma produção gigantesca de fake UFO, né? Muito fake UFO para lá e para cá, muito fake alien, muito. Então, assim, fica muito confuso. Isso beneficia quem, Rafael? Se de fato a abdução é feita pelos alienígenas, beneficia eles. Porque a confusão está feita por nós e para nós. Né? Dizer que a abdução é uma iniciação, me desculpe. Cara, eu falo com toda a propriedade. Eu não me exponho às minhas relações ritualísticas com o xamanismo. O xamanismo não é religião, e isso eu vou falar no meu programa. Não esqueçam, toda quarta-feira, às 19 horas, no Cron TV. Então, assim, eu estou nesse mundo aqui e estou em outros mundos, é que eu não falo, eu não gosto de falar, não quero falar das minhas experiências profundas, fora da realidade humana. Entendeu, Rafael? Então, assim, a maioria dos ufólogos são céticos, porque eles constroem um humano que não existe, que eles falam que é violento, que é isso, que é aquilo. Gente, a televisão nos dá o que ela acha que tem que nos dar. O que vende, Rafael, é isso. O que vende é desgraça. O que vende é mostrar a Grécia pegando fogo. Não é o Rio Sena estando limpinho. Não é. Não é o nascimento de uma criança. Não estou falando mal da mídia, nem da... Tenho muitos amigos jornalistas. Não é isso, gente. Eu estou falando o que é de fato, como capital, como mercadoria, né? E a gente vira mercadoria. E quem fala isso não sou eu, um grande xamã chamado Davi Copenaua, Yanomami, que eu tive a honra, o prazer de conversar com ele. Né? Por que ele não é abduzido? Um xamã fenomenal, um dos maiores do século XX no Brasil.
Então, Rafael, eu acho que falta aí debate sadio, aproximação, reconhecimento diante daquilo que o outro está apresentando, parar de inventar coisas, parar de colocar coisas que não existem. Aquilo que você falou no seu programa, o messianismo, ele não é só religioso, há um messianismo ufológico, entende? E aquele também, o messianismo capital, que é uma ufologia capital. Não que a pessoa não possa viver de ufologia, pode, mas você tem que saber como lidar com isso, né? Então, se perdeu. Eu ficava muito encantado quando eu ia nos congressos, nas vigílias, eu perdi o encantamento. Eu perdi totalmente, meu coração disparava, cara. Os pelinhos dos meus braços subiam. Rafael, não acontece mais nada disso. E eu falo para você, Rafael, eu vi alienígena 2 vezes na minha vida. Eu não sou abduzido. 2 vezes. Então, isso certifica o quê? Que um fenômeno existe. Mas a ufologia brasileira, ela é cética. Porque ela inventa uma... Quando se pergunta, há provas? Lógico que há. Poxa vida, tem vídeos, tem fotografias que dá para você provar se são falsas ou verdadeiras. Isso é uma prova. Outra prova são os radares, que registram o movimento de um objeto que não pertence a nós, porque ele tem uma maneira de se comportar que não se enquadra à nossa realidade científica. A testemunha também é uma prova. Nós não podemos, de forma alguma, menosprezar a testemunha. Lógico, tirando aquelas pessoas que inventam, isso dá para a gente reconhecer. Né? E os documentos militares, Rafael, que você também já apresentou, e ele é um documento que você tem ali, é uma realidade. Pode ser camuflada, mas é uma realidade. Desculpa Exatamente. Se eu me estendi demais. Né? Então, acho que a gente tem muito assunto para poder tratar. No entanto, o tempo do programa não vai permitir que a gente trate tudo aqui, mas tem outras oportunidades para a gente conseguir tratar, tá bom, Maurício? Só uma coisa, para eu não ser injusto, a ufologia brasileira, ela produziu muitas coisas importantes, eu não posso ser injusto, Rafael. Então nós temos assim, logicamente que a revista UFO, ela nos trouxe a possibilidade de ter artigos tão fantásticos, muitos artigos bons, né, em sua maioria, eventos que tiveram importância no trato de trazer pessoas que a gente talvez não teria condições de encontrar com elas. Eu conheci pessoas, eu conheci o cara que você já entrevistou, vários deles, enfim, estrangeiros que eu conheci. O Travis Waltz eu conheci, ai cara, enfim, eu estou esquecendo o nome do tempo dizendo. Então a gente não pode deixar também de falar da importância desse movimento todo, a comissão de ufólogos que teve a iniciativa de ir e se reunir com as Forças Armadas e forçar a barra e falar, gente, vocês têm que liberar o documento. Isso foi encabeçado pela revista UFO, né, pelo Gevaed, pelo Rafael Cury, que já faleceu, que foi uma pessoa que tive o prazer de convidar num evento que eu fiz, e outras pessoas ali envolvidas. Isso é uma coisa que a gente tem que falar que é importante. O código de ética dos ufólogos, que eu vejo que nenhum ufólogo leu, acho que só eu e você, porque eu nunca vi ninguém falar sobre o código de ética. Isso é uma publicação importantíssima. E várias outras publicações que a própria revista UFO, eu tenho aqui, se você for ver, eu tenho livros importantíssimos. E a gente tem que agradecer esse movimento que é feito pela revista UFO. Né? Quando eu falo que a nossa ufologia está decadente, é de uma forma geral. Eu não estou apontando, Rafael, é esse, aquele outro. Eu estou falando o que está acontecendo de forma geral. De forma geral. Né? Porque às vezes a gente fala, quem que é esse cara? A gente não pode falar as coisas, né? E eu sou uma pessoa cuidadosa, né? Eu penso diferente de um monte de gente, mas não vou chegar aqui e falar, olha, desculpa, essa pessoa aqui está falando coisas que, meu Deus do céu. Não, eu não posso ser indelicado, porque a pessoa tem liberdade para falar, né? E eu vou em vários eventos e eu vejo coisas que eu não concordo, mas eu vou lá e aplaudo a pessoa, porque ela teve a coragem, Rafael. A coragem, só pelo simples fato de ter a coragem de subir num palco, de falar de um tema que, de uma forma geral, é jocoso para um monte de gente, essa pessoa, independente se a gente concorda com ela ou não, com o que ela está falando, merece nosso aplauso. Merece o nosso aplauso.
sabe? Eu mesmo já perdi oportunidade de trabalho, porque eu sou envolvido com isso. Eu sou envolvido com ufologia e sou envolvido com xamanismo. As pessoas não entendem ainda o que é xamanismo, confunde com pessoas ayahuasqueiras, com não sei o quê, nada contra os ayahuasqueiros também. Então, assim, para deixar as coisas muito certinho, de uma forma geral, toda aquela dinâmica que deixava a gente muito encantado até final de 90, para o início de 2000, acabou, Rafael. Acabou. Infelizmente. Espero que uma hora a ufologia, de uma certa maneira, eu não gosto desse termo, mas enfim, é isso que a gente tem, traga para a gente o encantamento, né? E que a gente consiga entender melhor nós para entender aquele que é desconhecido. Eu tive a oportunidade, só para me estender, de participar de um debate na livraria da Vila com uma das maiores psicanalistas do Brasil, que hoje é uma monja, que é a Bernadette, e eu fui falar do outro. Olha que agora eu tô arrepiado, Rafael. Tá tudo arrepiadinho aqui. E eu fui falar do alienígena para uma psicanalista, e foi fantástico, Rafael. E eu coloquei, olha, eu estou colocando para vocês aqui a possibilidade da existência de um não humano em algum ponto do universo. Ela achou interessantíssimo. E ela começou a apontar as possibilidades através do pensamento freudiano. É isso que falta na ufologia. É legal contar as histórias? Lógico que é legal. Mas a gente precisa ir para outros territórios, Rafael. Desculpa me alongar. Tranquilo. Falou demais. Mas aí a gente vai ter assunto para poder tratar também nos outros programas. Maurício, eu só tenho a agradecer a sua presença. A gente acabou se alongando um pouquinho aqui, mas eu tenho certeza que o público com certeza adorou. Todos os meses, pelo menos uma vez por mês, eu vou trazer um convidado especial aqui para a gente discutir algum tema da ufologia, ou conhecer mais o envolvimento daquele pesquisador dentro ali da área ufológica. Então, tivemos a inauguração. Não se esqueçam, próximo programa do Conteúdo Ufológico, nós vamos trazer novidades, vamos trazer mais quadros. Tá? A gente vai ter um formato diferenciado, vai ser um formato como se fosse realmente um programa de TV. Tá? Vai ser um programa de TV ufológico. Né? Essa vai ser a minha proposta dentro da ufologia. Então, vocês já sabem, é regra, é quase lei. Se inscrevam no canal, se inscrevam aqui na Com TV, deixem o seu like, deixem o seu curtir, compartilhem um vídeo e muito obrigado em mais um programa Conteúdo Ufológico. É isso aí, até mais e valeu, Maurício, falou! Valeu, obrigado, gente, até mais.